Pessoal, voltando aqui, vamos fazer aí a segunda parte do vídeo a respeito da ligação do nosso lave-seca. Agora ele está apenas aqui, ó, ligada uma bobina. Nós desmontamos o motor, como vocês viram no vídeo passado, dividimos ele em dois, correto? Aqui seria o fechamento do motor, essa parte pretinha aqui com a fita, e aqui seria 3 saídas. Desse outro lado, onde está esse fio amarelo, seria o fechamento também dessa outra parte do motor, e esse fio vermelho seria a saída. O que acontece? No vídeo anterior nós já vimos que se eu fechar aqui e usar essa parte aqui, onde está a saída do vermelho, ele estaria ligado em estrela, correto? Hoje nós vamos fazer essa ligação em delta, porque como a gente falamos, mesmo em estrela, se ele atingir uma tensão muito alta, ficar muito distante da tensão de carga que você quer aplicar. Por exemplo, digamos que você vai carregar um banco de baterias em 12 volts. Se esse gerador estiver dando 60 volts, está muito distante. 60 para 12 é uma diferença muito grande. Você pode usar um controlador MPPT, é lógico, que ele vai pegar essa tensão, vai rebaixar, transformando ela em corrente, né? Tendo um melhor aproveitamento. Só que o que acontece? Quando essa bateria estiver com a carga completa, ou até próximo disso, se o eólico rodar muito, essa tensão vai sempre subir. Então ela pode passar de 100 volts e queimar o controlador de carga. Então o que você pode fazer? Você pode rebaixar novamente, ligando em delta. Ligando em delta, se ele está dando aqui 60 volts, ele cai para 40, 35, cai bastante. E mantém a corrente. Beleza? Antes disso, pessoal, eu quero falar para vocês que eu fiquei devendo algumas coisinhas sobre a nossa ponte de diodos. Uma delas é o seguinte: o uso da ponte de diodos não é o final de tudo, porque alguns controladores de carga necessitam que essa tensão que sai do gerador, além de estar na ponte de diodos retificada, ela necessita que seja uma tensão DC contínua mesmo. Porque aqui vai sair uma tensão pulsada. Como é que você pode corrigir isso? Com o uso dessa pecinha, chamada capacitor. Eu vou até levantar aqui para mostrar mais próximo a vocês. O capacitor eletrolítico, certo? Não pode ser capacitor de partida de motor. Por exemplo, esse aqui, ele é de... Tá bem invertido, desculpa. Ele é de 50 volts, certo? Como vocês estão vendo aí. Acredito que estejam vendo. 50 volts, 10.000 UFs. Quer dizer que ele suporta até 50 volts. Se passar disso, ele vai estourar. Então, para o uso de gerador, ele já não dá. Ele é muito baixa a tensão. Na questão dos microfases, ele é até bom. Ele é 10.000. Quer dizer que ele pode, assim falando, filtrar até 10 amperes. Então, digamos que seu gerador vai atingir 50 amperes, você precisa 5 vezes isso, ou seja, 50.000 UFs. Se não conseguir, não tem problema, vai colocando capacitores em paralelos, como se fossem baterias. Aí uma pequena prévia aqui é o seguinte: esse lado do capacitor geralmente contém uma faixa preta, cinza, branca, não interessa. É o negativo do capacitor. No caso, ele seria ligado nesta posição. Esses dois pininhos dele, entendeu? Um vai no negativo, aqui da ponte de diodo, e o outro
vai no positivo e depois vai para a bateria. Então, digamos, você arranja capacitores de 160 volts por 10.000 F, põe aí uns 4 em paralelos, todos ligadinhos, do mesmo jeito. E você vai ter aí uma ponte de diodos que vai suportar seus 50 amperes filtrado. Alguns controladores só recebem se for filtrado mesmo, com os capacitores. Caso contrário, acontece dele dar erro, correto? Então nada impede de você usar 2, 4, 6, mas sempre em paralelos, para manter os farads dele, né, os microfarads. Se ele tem 10.000 e eu colocar 2, se torna 20.000. Eu poderia usar esses dois aqui, já que eles são 50 volts, ligar eles em série. E aí ele sim, ele suportaria 100 volts. Porém, eu iria dividir os microfarads dele para 5.000. Compreendido aí? Ao invés dele ficar com 10.000 farads, ele ficaria com 5.000. Uma regra bem básica que muitas pessoas falam é que para cada 1 ampere que você for drenar, seja de um eólico ou de uma fonte, você precisa de 1.000 microfarads. Compreendido? Então, se é 50 amperes, 50.000 microfarads. Quanto mais capacitor tiver, melhor. Respeitando tensão e corrente. Beleza? Eu tinha feito um desenho aqui para explicar algumas coisas a vocês, mas não vai ficar muito visível. Não achei uma caneta que escrevesse tão forte. Mas vai dar para entender. Eu vou baixar o celular aqui para cima da mesa, certo? E vou fazer a ligação dessa única parte do gerador. Compreendido? Dessa única parte. A outra é só fazer a mesma coisa. Certo? Também poderia ser feito o quê? Digamos que você queira trabalhar com um banco de baterias em 12 volts. Você usaria esse gerador aqui ligado em delta. Mas também quisesse alimentar um banco de baterias em 24 volts. Você poderia deixar esse outro aqui, como a gente fez no vídeo, né? Em estrela. Essa parte do gerador, só um exemplo, atingiria 60 volts. Essa parte do gerador atingiria 35 volts, 40 volts. Então, com esse aqui, você poderia carregar um banco de baterias em 24 volts e com essa outra parte, alimentar um banco de baterias também em 12 volts. Contudo, cada um teria que ter sua ponte de diodos. Esse teria a sua ponte, esse teria a sua ponte. Caso quisessem fazer algo desse tipo, se tornaria uma gambiarra. Você necessitaria de 2 controladores de carga e coisa do tipo. Mas às vezes a pessoa gosta de brincar, gosta de mexer, aprender um pouco mais. Então eu acredito que tudo é válido. Certo? Então deixa eu baixar o celular aqui para eu poder explicar para vocês uma forma mais prática que eu puder. Certo? Só um instantinho. Eu não vou nem cortar não, para não ficar alongando o vídeo, né? Deixa eu pôr o celular aqui. Acredito que vai dar para entender. Vamos lá. Deixa eu pôr ele aqui de frente assim mais para vocês. Deixa eu ver novamente como é que tá ficando essa imagem aí. Acredito que vai dar para entender. Bom, estou fazendo apenas um lado do gerador, como já foi falado, né? Então o que acontece? O outro lado você repete. Nós temos aqui o início das 3 fases, certo? Nós temos aqui o fim das 3 fases. Compreendido? Dessa parte do gerador. Aqui, se eu junto todas e retifico aqui, ele estaria em estrela. Mas agora você vai aprender como fazer isso em delta. O que acontece? Você identifica o início dessa fase aqui, da primeira bobina. Só um exemplo. Aqui seria a primeira. Só um exemplo. Você pega esse fio e identifica onde é a saída dele. Certo? Nesses 3 aqui. Qual dos 3 é a saída? Eu posso fazer isso simplesmente contando as bobinas.
ela começa aqui, então se eu pulo duas, ela está aqui, se eu pulo duas, ela está aqui novamente, ela está aqui, ela está aqui, seria esse fio aqui. Então vamos lá. Aqui é o início da fase 1, aqui é o fim da fase 1, certo? O início da 1 e o fim da 1. Eu vou fazer o seguinte para vocês entenderem o melhor possível. Eu vou dar um nó aqui nesse fio, compreendido? Que é o início da fase 1. Aqui nesse fio vermelho, que é o fim dela, eu também irei dar um nó nele, certo? Só para vocês acompanharem. Então, início da 1 e o fim da 1. Compreendido? Vamos lá. Aqui é a fase 2. Então, a mesma coisa. Você pode simplesmente pegar o multímetro e achar ela, ou contar as bobinas até chegar no final dela, que no caso seria esse aqui. Então vamos fazer a mesma coisa, só que aqui eu vou dar 2 nozinhos para identificar o fio, né? Lembrando, o fio amarelo é o início de todas as fases, tá aqui. Coloquei 2 nozinhos aqui nele. Como aqui é a saída, eu vou colocar 2 nozinhos nele também, para a gente se lembrar onde é cada fio correspondente à sua fase. 2 nós em cada fio, início e fim. O último, a gente já sabe que é o 3. Então, para todos os efeitos, eu vou colocar também 3 nozinhos aqui nele, para a gente não se perder de forma nenhuma, certo? Aqui a saída, número 3. Então, 3 nozinhos nela também aqui. De forma bem gambiarra mesmo, mas de forma que vocês possam compreender e acompanhar aí tudo. Então vamos lá. O início da 1 tem um nozinho, o início da 2 tem 2 nós, o início da 3 tem 3 nós. O fim da 1 tem um nozinho aqui, a 2 tem 2 e a 3 tem 3. Até aí eu espero que estejam entendendo. Como é que a gente vai fazer? Aqui é o início da fase 1. Nós sabemos que aqui é o fim da fase 1. Você vai pegar o fim da fase 1, tá aqui o fio vermelho, né? Você vai pegar o fim da fase 1. Eu vou até desencapar aqui para ficar mais fácil ainda de fazer a manobra. Certo? Esse fio é ruim, o alicate também não está ajudando. Esse fio é muito velho, ele está ressecado. Mas deu certo. Então, nós temos aqui o fim da fase 1. Nós temos aqui o início da fase 2. Olha como é interessante. Você vai pegar o início da fase 2, certo? O início da fase 2 aqui. E vai ligar junto com o fim da fase 1. Ou seja, o final da fase 1 vai entrar no início da fase 2, aqui. Compreendido aí? O fim da fase 1 entrou no início da fase 2. Até aqui. Fim da 1, início da 2. Vamos lá. Continuando. Estou usando a fase 2. Então, qual é a fase 2? Essa aqui. Aqui é o fim da fase 2. Se eu já sei que aqui é o fim da fase 2, eu vou ligar ela no início da fase 3. Compreendido aí? Eu vou usar agora o fim da fase 2. Aqui o fim da fase 2 com os 2 nozinhos. E vou ligar no início da fase 3. Está aqui. Compreendido aí? Liguei aqui, olha. O fim da 2 no início da 3. Agora sobrou aqui o fim da fase 3. Temos essa fase desocupada agora. O fim da fase 3. O fim da fase 3 nós vamos ligar no início da 1.
Pronto. Então vamos recapitular. O início da 1 está aqui. Desconsidera as ligações. Vamos lá, para você não se perder de forma nenhuma. O fim da 1, que tem apenas um nozinho aqui, está ligado no início da 2. Veja bem, o fim da 1, da fase 1, ligada no início da fase 2. O fim da fase 2, ligada no início da fase 3. O fim da fase 3, ligada no início da fase 1. Compreendido? Então, dessa forma, o que sobrou? Sobrou 3 fases novamente aqui para a gente ligar na nossa ponte de diodos. Essa é a ligação em delta. Daqui, o que você iria fazer? Iria apenas colocar ela na ponte de diodos, como foi feito no vídeo passado. Você iria apenas colocar ela na sua ponte de diodos. Aqui, uma fase. Não tem sequência, não importa. Aqui, a outra fase, né? Como já foi mostrado no vídeo passado. E aqui, a outra fase. Compreendido aí? Isso aqui seria a ligação em delta. É bagunçado por causa da posição dos fios, que fica mesmo bagunçado. Eu concordo com vocês, é um pouco estranho, mas eu posso até refazer novamente para que vocês entendam de uma maneira bem simples. Temos as 3 saídas do gerador já numeradas. Temos as 3 entradas do gerador já numeradas. Então, início da 1, início da fase 2 e início da fase 3. Compreendido aí? Início da 1, da fase 2, da fase 3. Fim da fase 1, fim da fase 2 e fim da fase 3. Mais uma vez, o início da 1, tem aqui o fio amarelo, sai aqui o fio vermelho, tem apenas um nó para identificar. Então, o fim da fase 1, o fim da fase 1, você vai ligar no início da fase 2. Compreendido? O fim da fase 1 no início da fase 2. Nós já temos aqui uma saída do gerador. Uma saída. Vou botar aqui para baixo do gerador, assim, para não bagunçar tanto. Vamos lá. O fim da fase 2, tá aqui o fim da fase 2, 2 nozinhos, ligada no início da fase 3. O fim da 2 no início da 3. Vamos pôr aqui para baixo também. Não dá tanta bagunça. O fim da fase 3 no início da fase 1. Compreendido? Ligado tudo junto, você bota uma fitinha, bota solda, faz do jeito que quiser. Prende esses fios bem presos para eles não sair. Você prende eles aqui para o lado, no próprio estator, amarra com aquele enforca-gato. Deixa tudo organizadinho que fica bem bacana. Então nós temos as 3 saídas aqui do nosso gerador em delta. Aqui só era mais uma vez, como eu já falei, ligar na ponte de diodos. E seu gerador já estaria gerando uma tensão mais baixa e mantendo a corrente. Qual é o intuito de você botar isso aqui para a delta? Até o peso na hora da geração diminui. Então nós temos aí, olha, ficou até bacana aqui. 1, 2, 3 fases. Aqui põe o capacitor, como a gente já conversou. Deixa eu ver se está filmando isso aí, que eu não estou nem vendo direito. Tá. Dá para baixar um pouquinho mais aqui para vocês. Pronto. Então, como a gente já conversou, põe o capacitor junto aqui. E aqui você vai ter a saída para o controlador de carga. O outro gerador aqui, a outra parte do gerador, você faz da mesma forma. Você desmonta aqui, acha o início de cada uma e o fim de cada uma, numera e faz a outra ligação. Então, dessa forma, você poderia ter os 2 geradores
né, os dois aqui ligados em delta. Se você quiser, se você repete essa mesma ligação, liga os dois em delta. Depois dele pronto, ligado em delta, depois de retificado, colocado capacitores, você vai ligar em paralelos novamente e vai para o banco de baterias de acordo com a tensão que você pretende trabalhar. Compreendido aí, pessoal? Eu acho que isso é o suficiente. Acredito eu que não tenha mais algo que eu possa mostrar a respeito desse tipo de motor. É uma ligação um pouquinho complicada quando você vai fazer pela primeira vez, mas se você prestar atenção no vídeo, parar, dar um pause, volta, você vai entender. Isso aqui é bom quando você tem um motor, que você vai estuda ele ali como eu estou mostrando aqui. Você vai pegar a pontinha do fio, vai achar a saída do outro e tal. E isso não precisa ter esse emaranhado de fio. Você pode pegar o cabinho de fio e ir por aqui, por dentro das bobinas, amarradinho, ficar tudo bacaninho, e depois só sacar a saída do gerador. Vai ficar tudo organizado para não ter perigo do o rotor raspar no fio desse aqui e enroscar tudo, quebrar bobinas e coisa desse tipo. Aqui foi mais para vocês compreenderem como é feita essa ligação. Beleza? Pessoal, mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês que têm participado aí junto comigo no canal. Algumas pessoas até me oferecendo ajuda para tocar os projetos. E eu agradeço muito a todos. Mandar meus agradecimentos também à galera dos grupos que sempre estão nos acompanhando, sempre estamos discutindo alguma coisa, procurando melhorar algum projeto, jogando pedra no projeto do outro, jogando areia, aquela coisa toda, aquela bagunça gostosa mesmo que a gente faz nos grupos, né? Mas desde já, dá um toquezinho também lá para quem está assistindo, se puder me seguir aí no Instagram também, vou começar a postar algumas coisas lá também. Sou novato naquele lá, então não sei muita coisa de Instagram. Mas eu espero que vocês estejam gostando, que continuem acompanhando. E mais alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar, criticar, elogiar, não tem problema. O vídeo é caseiro, só consegui gravar hoje, plena segunda-feira, porque não está tendo muito barulho aqui na rua. Mas depois a gente vai fazendo mais alguma coisa aí para vocês, para não ficar o canal parado. Beleza? Obrigado a todos. Bom dia para todos vocês, galera.